Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Fala, turma! Eu sou Jefferson Rodrigues e Deus é soberano, o homem é responsável, então assuma os seus BO, passa. Seja bem-vindo a mais um Cerebrando de número 18 e pelo sorriso nos lábios aqui dos meus amigos, eles gostaram da minha abertura. Vamos juntos para mais um episódio do seu bate-papo sobre teologia, Cerebrando, Fé e Razão em um só pensamento, episódio de número 18. E vamos para mais um bate-papo muito bacana e hoje com um tema que você pediu e vamos falar sobre ele hoje, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Fala, meu amigo Jefferson, meu amigo Tiago, convidado de hoje, Edmilson. O seu agir é livre, mas Deus continua soberano. Então vamos entender hoje a diferença entre livre agência e livre-arbítrio. Pega o papel e a caneta e anota isso que é muito importante. Fala, meus irmãos, graça e paz a todos. Meu nome é Edmilson Rocha e o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Assim, do nada? Vamos tentar responder essa pergunta de acordo com a perspectiva da soberania divina. Aí gera outro podcast, pô. Pois é, já fica a deixa e já fica a dica. E o nosso convidado especial, nosso querido Tiago Vieira. Olá, agradeço aí pelo convite e tudo que eu falar aqui é de minha responsabilidade. Boa, essa foi boa. Então, cada um assumindo seus BOs e as suas responsabilidades e vamos ao nosso bate-papo de hoje. Podcast especial Soberania de Deus e Responsabilidade do Homem. E aí, como é que você vai sincronizar essas ideias? Como é que você pode entender tudo isso? Esse é o nosso bate-papo no podcast de hoje. Sempre convidando você a seguir no Instagram, @Escola Discipular e conferir toda a nossa grade de podcasts e também devocionais e muito mais. Você que nos ouve pelo canal do YouTube, mais uma vez, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo. Você que nos acompanha pelos feeds RSS de podcast nos principais agregadores. Vamos para mais um bate-papo. O bate-papo de hoje está cerebral. Bom, meus amigos, o podcast de hoje pretende responder a seguinte pergunta: como que Deus pode ser completamente soberano, o homem pode ser completamente livre e essas duas coisas não serem contraditórias? E aí, Tiago, começando por você, o Tiago, que é evangelista da Igreja Presbiteriana aqui em Sergipe, em Arauá. Ele também é administrador da página Teologia Calvinista no Instagram. Fica aí a dica para os irmãos seguirem, bastante edificante. E aí, Tiago, como é que a gente pode começar aí a tentar responder essa pergunta? É um assunto um tanto quanto difícil na nossa análise, ou não? Sim, é um assunto bem complicado, né? Mas que com o devido estudo, né, os esclarecimentos, dá para entender, né, como relacionar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Pois é, vamos tentar elucidar esse assunto na perspectiva bíblica. Silas, dá pra gente entender que o homem pode ser completamente livre, Deus ser completamente soberano e essas duas coisas não serem conflitas a partir de uma perspectiva bíblica e teológica bem equilibrada e coerente, não é isso aí? É isso mesmo. E para que nós possamos entender essa zona cinza, que o pessoal chama, né, a zona escura, que a Bíblia ela prova tanto a soberania de Deus claramente, quanto a liberdade do homem até um certo aspecto, porém a relação dessas duas coisas que é o difícil de compreender. Mas para isso nós precisamos compreender pelo menos 3 pontos. É a maneira que a Bíblia vai apresentar essa liberdade do homem, como a Bíblia vai apresentar a soberania de Deus, e aí que vem o mais complicado para todos, que é como essas coisas se relacionam.
Eu espero que nós possamos nos sair bem hoje aqui no podcast para conseguir esclarecer o mais possível essa zona cinza para os nossos ouvintes. Tomara que assim seja. Ô Edmilson, para que a gente entenda todo esse conceito de soberania divina, liberdade humana, a gente precisa começar entendendo o sentido mais amplo da palavra quando a Bíblia diz que o homem é livre. E falar de liberdade para um ser que teve o seu caráter afetado pelo pecado é um tanto quanto complicado, mas sim, a Bíblia nos deixa isso muito claro. O homem é livre e nessa liberdade se manifesta o caráter de um Deus que é soberano. Como explicar isso aí? Fala pra gente. Perfeito. É lindo a gente ver a Bíblia de fato falando de um Deus eterno, de um Deus que subjuga todas as coisas, mas que ao mesmo tempo proporciona e permite essa liberdade ao homem. Ao mesmo tempo, isso parece ser um pouco contraditório, mas não parece ser tanto assim. A liberdade do homem, ela é pregada na palavra desde Gênesis ao Apocalipse, desde o início até o fim. Tanto que a Bíblia começa no Pentateuco, especificamente em Deuteronômio capítulo 30, no verso 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Né? A gente vê também em Mateus capítulo 11, verso 28, por exemplo, onde diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ou que dizer também em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que diz: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas também na minha ausência, assim também ponham em ação a salvação com temor e tremor. Né? E aí segue os textos, né? Como o próprio Apocalipse, como eu citei, fala: continue o justo praticando a sua justiça e o ímpio a sua injustiça. Então o Senhor deixa muito claro essa liberdade humana. Agora a gente precisa desbravar até onde vai essa liberdade, até onde o Senhor permite essa liberdade. É um papo muito interessante, Jefferson, é muito pertinente, é muito gostoso isso aqui. Papo bom, papo bacana, e eu tenho certeza que o nosso ouvinte será bastante edificado. Ô Tiago, eu queria que a gente já começasse a adentrar nessa questão ainda de liberdade humana, mas de uma forma mais abrangente. Esses versículos aí que o Edmilson citou são bem interessantes no sentido de que eles mostram que a liberdade do homem, de certo modo, ela atua dentro de uma limitação estabelecida pelo próprio Deus. E aí a gente vai perceber que o homem, de forma geral, dentro da proposta da Escritura, ele é sempre exortado por Deus a exercer a sua liberdade para cumprir os seus mandamentos. E dentre essas questões, nós vamos perceber que isso não faz do homem um ser escravo. Pelo contrário, é uma liberdade que dá ao homem um fundamento final, digamos assim, um propósito, que é cumprir a vontade e os mandamentos de Deus dentro da sua liberdade. Exatamente, né? A Bíblia mostra claramente que Deus ele tem um plano. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que Deus opera todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, né? Ou seja, o plano de Deus, ele foi feito, né? Ele foi planejado antes da fundação do mundo, né? Então, Deus ele é o planejador de tudo que acontece na história, né? Então, os homens, quando eles agem, né, seguindo suas vontades, eles agem dentro desse plano, né? Ou seja, quando o homem está agindo, Deus está executando o seu plano através das ações dos homens. E quando a Bíblia fala, né, sobre as ações humanas, essas ações estão inclusas em algo que nós chamamos de preceito, né? Os homens eles são responsáveis por agirem de acordo com os preceitos divino, certo? Como nós temos lá, é um resumo, os 10 mandamentos. Então, Deus dá mandamentos aos homens, e esses homens, eles são responsáveis por agir dentro desse mandamento. Essa é a vontade de preceitos de Deus, né? É aquilo que nós devemos obedecer, é a maneira como nós devemos viver. Mas, quando o homem ele age, né, tanto para o bem quanto para o mal, ele está agindo
dentro daquele plano divino, aquilo que foi decretado antes da fundação do mundo, né? Então, nós sabemos que Deus é um Deus que faz todas as coisas de acordo com os seus propósitos. A Bíblia mostra lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas que acontecem, né, na história, elas contribuem para o bem dos que amam a Deus, ou seja, aqueles que são eleitos para a salvação, aqueles que colocam a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que os ímpios serão condenados, certo? Então, nós vemos que dentro desse plano de Deus existem ações más e ações boas. E Deus faz isso para revelar os seus atributos e para que ele seja glorificado no final. Então, isso é um resumo aí sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana que os irmãos aí podem esclarecer, né, melhor, trazer mais detalhes. Em algum momento desse podcast, eu acredito que nós iremos tocar na história de Sansão. E aí eu já queria jogar essa história um pouco aí na mesa para a gente poder entender um pouco melhor. Entendendo o que o Tiago falou, também com o nosso pensamento com relação a isso, seria como se Deus ele tivesse um plano que permitisse uma margem no agir do homem. Esse homem age livremente, mas isso não determina o fim do plano de Deus. E aí, para mim, o exemplo melhor para isso é a história de Sansão, ou um dos exemplos melhores. Ele nasce determinado, pré-determinado por Deus para algumas coisas, ele age livremente na sua vida, e eu acho que não seria audácia dizer que da parte de Deus, talvez ele não quisesse que Sansão chegasse ao final da maneira como chegou, mas a responsabilidade humana dele fez com que ele chegasse daquela maneira. Porém, o que Deus havia determinado, pré-determinado na vida dele, acabou acontecendo no final da vida dele, por mais que não fosse de uma maneira ou uma história que fosse grafada da melhor maneira, mas aconteceu como Deus havia pré-determinado. Eu não sei se os irmãos têm esse pensamento sobre a história de Sansão, se quiserem falar mais um pouco, mas seria mais ou menos isso. Eu tenho esse pensamento desde que você falou isso comigo a primeira vez. Estão combinando o texto aí, ó. O importante é que o texto esteja dentro do contexto. Boa, bem lembrado. Silas, acrescentando essa informação sobre Sansão, e aí eu queria colocar aqui esse assunto em discussão, eu acho bem interessante perceber que, por exemplo, em sua liberdade, e nesse contexto de liberdade que já foi desenhado aqui muito bem pelo Tiago, também pelo Silas, a gente vai entender que em sua liberdade os homens pecam e se rebelam. E isso acontece desde Adão e se estende durante todo o período do Antigo Testamento. Por exemplo, Provérbios 17:11 diz assim: o homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Esse texto, Edmilson, ele é muito revelador. Mostra que o homem, em sua liberdade, eles pecam e se rebelam. E, por consequência disso, os pecados dos homens serão julgados por Deus. Então, observe como a tendência dessa liberdade humana, ela tem uma inclinação que ela é pecaminosa. E ainda que o homem seja um ser livre, ele deve, por isso que eu falei no início, assumir os seus BOs, ou seja, assumir as suas responsabilidades, porque todo o contexto bíblico traz essa ideia. O homem é responsável pelos seus pecados, enquanto Deus é soberano. Afinal, diz a Bíblia, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Tô certo ou falei alguma coisa aí errada, meu amigo Edmilson Rocha? Perfeito, meu irmão, perfeito. Paulo, ele vai falar na carta dos Romanos, né? Carta aos Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que o homem, né, vendo Deus, não o glorificou como Deus. Então, a responsabilidade humana está intrinsecamente ali demonstrada na ação do homem, vendo a glória de Deus, né, sendo revelada por toda a sua criação, e o ser humano tomando por ação o não glorificar a Deus. Então a gente tem um exemplo muito prático do que acontece no que o texto vai explicar para a gente sobre a liberdade humana.
bem assim como nós pontuamos, né, que a liberdade do homem ele atua nesses limites da obediência, do acreditar e justamente do escolher. Então por isso que Paulo vai colocar ali a questão do ver a glória de Deus e aquela ação subsequente a essa ação, né? Eu vou descer um pouquinho aqui do ataque para o meio campo, para fazer essa ligação que o Jefferson costuma fazer, e vou levantar uma bola para o Thiago. E é essa questão de quando nós nos deparamos com essa doutrina que Deus ele é soberano, muita gente acaba levando para o extremo de querer responsabilizar ao próprio Deus pelos seus pecados que comete, pelas decisões erradas que toma ao longo da vida. E aí ela diz, não, Deus é soberano. Uma folha cai da árvore se Deus não permitir. Então esse erro que eu cometi já estava escrito por Deus, esse pecado que eu cometi já estava escrito por Deus. E aí eu quero levantar essa bola para o Thiago comentar um pouco mais disso, porque eu sou humilde em dizer que sou um mero aprendiz do calvinismo ainda. Então, tem essa questão, né? E existem dois erros quanto à relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. O primeiro erro, né, são dois extremos. O hipercalvinismo, né, que coloca ênfase na soberania de Deus, né, que é o que você acabou de dizer. Se Deus decretou tudo o que acontece, então não importa o que eu faço, estava decretado por Deus, né? Então, já podemos viver da maneira que acabam pregando uma espécie de fatalismo, né? Mas o outro erro, o extremo, é uma limitação da soberania de Deus. Ou seja, o homem, ele é livre. Então, o homem, ele age ali, ele pode frustrar os planos de Deus. Mas nós temos aí o meio termo, né? Não porque é um equilíbrio, mas porque é o que nós vemos na Escritura Sagrada, é que essas duas verdades está revelada na Escritura, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, há textos que mostram essas duas verdades juntas, né? Como eu disse, Deus tem um plano e ele traçou esse plano na eternidade. O que é que está nesse plano? Tudo o que acontece, todos os eventos, certo? Então, nós vemos versículos que dizem que Deus faz toda a sua vontade, né? Que os seus propósitos não podem ser impedidos, como está escrito lá em Jó, no capítulo 42, versículo 2, né? Ou seja, o homem ele não pode impedir os planos de Deus. Ou seja, tudo que Deus quer, tudo que ele determinou acontecer, irá acontecer. E tem a vontade de preceitos, né? A vontade ética de Deus. Ou seja, como Deus quer que as coisas sejam. Qual a maneira que Deus estabeleceu para que nós vivamos. Então, nós devemos olhar a Escritura e ver o que esses textos afirmam. Por exemplo, há o texto lá da história de José do Egito, onde os irmãos de José se deparam com ele, certo? E eles estão com medo, né, de José, com medo de José era um homem poderoso agora, de José responsabilizar ele pelos pecados que eles cometeram contra José. Né? E nós vemos no texto que José, ele diz que tudo que aconteceu com ele, está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, foi Deus quem fez. Ou seja, Deus tem um plano de conduzir José até o Egito, para que José fosse governador no Egito. Né? O propósito de Deus era preservar a semente do Messias, né? O descendente da mulher, né? Prometido lá de Gênesis 3:15, o descendente de Abraão, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, e estava ali na família de José, ou seja, era o Messias, ele descende da tribo de Judá. E havia uma fome na terra de Canaã, né? Havia uma fome ali, e essa fome atingiu toda a terra, né? Como é que a semente prometida poderia ser preservada? Então, em seu plano maravilhoso, Deus, ele conduz José até o Egito. Então, José, sendo governador ali, ele poderia suprir, né, as necessidades de todos os povos ali daquela fome. Né? José ele recebeu esse dom de administração. Mas José, quando ele se depara com os irmãos, ele não isenta os irmãos da culpa que eles tinham. Né? Os irmãos de José pecaram contra ele, venderam ele como escravo, né? Primeiro tentaram matar, mas viu que era mais lucrativo vendê-lo como escravo, né?
nós vemos que José, ele foi para a prisão. José foi acusado ali de tentativa de estupro pela esposa de Potifar. Então José sofreu várias coisas, várias pessoas pecaram contra José, mas no final José disse: Deus que me trouxe aqui para preservar muita gente em vida. Está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Então veja, nos dois textos mostra o quê? Deus soberano sobre as ações dos irmãos de José, ou seja, as ações dele, isso estava incluso no plano de Deus. Meus amigos, diante dessa realidade aí que o Thiago levantou e esse resumão que ele fez aí, a gente pode destacar também, Edmilson, que Deus, se o homem é completamente livre e Deus é completamente soberano, a Bíblia também faz questão de dizer e de mencionar que a soberania de Deus, ela de certo modo acaba agindo diretamente na liberdade do homem. Daniel 4,17 diz assim: a decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinados dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Ou seja, uma interferência clara de Deus dentro da sua soberania na liberdade humana. Por outro lado, a liberdade do homem, ela está relacionada diretamente ao querer e ao efetuar de Deus, como Paulo disse lá em Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, veja como essa coisa está bem relacionada, né? Um Deus soberano, um homem livre, um Deus que age na liberdade humana e, como bem frisou Tiago aí na sua fala, um homem que vê a sua liberdade dentro deste querer e desse efetuar de Deus. Perfeito. Quando a gente entra às vezes numa conversa explicando para uma pessoa a respeito da soberania de Deus, ela diz: olha, eu não concordo com isso porque seria como se nós fôssemos uma marionete diante do Senhor. E não é bem assim, não é isso que o texto está dizendo, não é isso que a perspectiva bíblica nos diz. E também não é. Aí a pessoa pode chegar e dizer assim: na verdade eu acredito que Deus sim é soberano, ele nunca vai deixar de ser soberano, porém nós temos as nossas vontades e as nossas escolhas. E o que eu posso dizer para essa pessoa é que sim, é isso mesmo, você não está errado. É isso mesmo. Exatamente isso. Provérbios 16 é tremendo, porque ele fala tanto no contexto de obras quanto no contexto de finalidades, né? Porque tem muita gente que diz que Deus nos predestinou a fim da questão das obras, mas não é isso que o texto fala. Não está errado o que você está dizendo, meu irmão, mas não está completo, né? Provérbio 16 fala que ao homem foi concebido, né? Essa ideia de concepção, de vir de dentro de você, de nascer, de ser gerado, né? Foi concebido o direito de traçar planos, porém a palavra final vem do Senhor. Então, aqui você está falando de um contexto de obras, porém o texto não para aí. A gente indo para o versículo 4, vem dizer: o Senhor fez todas as coisas para suas próprias finalidades, né? E até o ímpio para o dia da calamidade. Então olha que coisa interessante, que coisa tremenda. Você vê o agir de Deus sobre todas as coisas. Então é importante, na verdade, entender uma questão, Jefferson. Tudo que nós discutimos a respeito de soberania de Deus e escolha do homem, a liberdade humana, na verdade o que a gente está discutindo não é os fins. Os fins estão muito claros, mas na verdade os meios por qual isso vai acontecer. E aí é que entra a nossa ação, a nossa responsabilidade. Os fins já estão determinados, a palavra final vem do Senhor. Então, se fosse para dar um checkmate nessa discussão, a questão é os meios. São nossas responsabilidades, são nossas escolhas. Por isso que eu acredito que, humanamente falando, né, eu gosto muito daquela palavra antropomorfia, né, que é a estratégia de linguagem para o ser humano entender coisas divinas. É importante a gente entender que sim, nós temos que aceitar o Senhor Jesus, nós temos que tomar nossa decisão, né? Humanamente falando, isso é muito coerente, isso é muito certo, porque nós temos que tomar de fato uma decisão. Porém, nós temos que entender que a primícia ela vem do Senhor, que a ação primária vem da parte de Deus, né? Que todas as obras provêm numa finalidade na qual o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo, né? A questão das boas obras, na qual Deus fez para nós praticarmos. Enfim,
tem essa questão do tempo de Deus, o tempo dos homens, tudo corrói, tudo anda de forma muito perfeita. E dá pra gente entender essa questão. Com certeza. Ô Silas, já caminhando aqui para a ideia da sincronia entre a soberania de Deus e a liberdade humana, Tiago trouxe um resumão bacana e muito importante sobre a história de José, por exemplo, e também dos seus irmãos. Em última análise, dá para a gente entender que a mesma atitude dos irmãos de José foi a atitude de Deus, só que com propósitos diferentes. E aí eu queria que você escorresse um pouquinho mais sobre isso aí, essa sincronia que há, né, entre a soberania de Deus, a liberdade humana e esses propósitos que se estabelecem no decorrer da história. Eu diria que o homem é livre para agir quando esse agir dentro da soberania de Deus. Se estiver fora do que Deus determinou, o homem não vai conseguir agir fora daquilo. Para quem gosta de futebol, iria entender bem. É como assistir o Bayern de Munique jogando o campeonato alemão. Tem nem graça. Se ele quiser perder, ele perde. Enquanto ele quiser tomar um gol, ele toma. Mas se ele quiser virar o jogo, ele vai lá, faz 2 gols em 5 minutos e vira o jogo. Flamengo de 2019. Olha aí, cara. É só apertar o botão Lewandowski que eles viram rapidinho. Acabou. Lewandowski é a soberania do Bayern de Munique. Se Deus quiser que o homem haja livremente, ele vai deixar o homem agir. Mas enquanto isso corre dentro do plano dele. Porque quando foge do plano dele, ele vira o jogo e acabou. E é interessante a gente entender. Silas, rapidinho. Você tá falando agora de Deus ou de Lewandowski? Eu também fiquei aqui com essa dúvida aí. Espero que de Deus. É claro, nós estamos falando de Deus agora. Lewandowski ficou para trás. Bom, é importante nós entendermos o que a Edmilson estava falando aqui antes, porque essa questão da relação entre a soberania de Deus e a livre agência humana, quando mal compreendida, vai gerar crentes preguiçosos, inclusive com relação à questão missional. Nós não precisamos mais fazer missões, nós não precisamos pregar, porque a Bíblia diz que quem havia de ser acrescentado foi acrescentado, ou seja, deixa que o Espírito Santo vai convencer, né? E aí esse convencimento do Espírito Santo é aplicado de maneira errada. É como se nós não precisássemos mais evangelizar, dar testemunho, porque quem tiver de ser salvo será salvo mediante a soberania de Deus. Mas nós esquecemos que quando um arquiteto ele traça planos, ele sabe que tal bloco vai chegar a tal lugar, mas ele usa instrumentos para isso. E nós temos a honra de ser instrumentos de Deus para essa grande obra. Então nós não devemos desprezar essa instrumentabilidade de Deus nos usar para colocar no devido lugar tudo aquilo que já havia sido determinado por Ele. Então nós temos que tomar esse cuidado com o extremo de quando nos deparamos com essa doutrina, de perdermos a funcionalidade, de perdermos também a noção das obras, porque Deus ele é soberano e Ele também pode ser glorificado através de nós, seres humanos. Então nós temos que tomar aquela ideia que Deus ele não só é glorificado por meios sobrenaturais, mas Ele é glorificado também por meios naturais, por meio de mim, por meio de você, por meio de nós pecadores. Quando nós nos dedicamos, nos disponibilizamos para sermos instrumentos dEle na obra e em tudo isso que Ele já havia pré-determinado. Então, não arranja desculpa dentro dessa doutrina para você ficar no sofá, para você ficar acomodado como cristão, achando que por meio da soberania de Deus tudo irá acontecer e que você não precisa fazer nada. Realmente, se Deus quiser, você não precisa fazer nada. Mas seria de grande honra para qualquer cristão ser instrumento de Deus nessa grande obra. Então, repensa a sua funcionalidade na obra de Deus. Não se acomoda, porque a soberania de Deus, você tem o livre agir para se disponibilizar a Ele dentro dessa grande obra. Oh, que bacana, que bacana. Oh, Tiago, ainda dentro dessa proposta de soberania divina e responsabilidade humana, até a própria morte de Jesus está dentro desse contexto, né? Atos 2:23, por exemplo, é um texto revelador. Diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Cara, que harmonia perfeita, né?
um texto que mostra a finalidade da morte de Cristo, ou seja, pré-determinado, diante de um prévio conhecimento do Eterno, mas que não anula a responsabilidade do homem, né? Porque o texto complementa dizendo que vocês, homens perversos, o mataram pregando-o numa cruz. Para mim, Tiago, esse texto mostra de maneira muito clara essa sincronia entre liberdade humana e soberania divina. Exatamente, né? As profecias, né, do Antigo Testamento, né, que tratam sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? As profecias, né, que os evangelistas mostram que estão sendo cumpridos, né? Isso significa que isso estar no plano determinado de Deus. Deus simplesmente revelou o seu plano ali aos profetas, né? Mas ao mesmo tempo, né, lá nos evangelhos vai mostrar a responsabilidade dos homens até a cruz, né? Por exemplo, Lucas, capítulo terminado, mas vai daqui trair o filho do homem, né? Ou seja, ai, né? Uma palavra de maldição, né? Se referindo a Judas Iscariotes, que trairia o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Judas foi responsável em trair Jesus, mas Jesus Cristo disse que ele era o filho da perdição, né? Ou seja, Judas estava cumprindo profecias, Judas estava cumprindo o plano de Deus, mas Judas, ele agiu, né, com ganância, ele agiu com avareza, ele vendeu o nosso Senhor Jesus Cristo por um preço de um escravo comum, né? Então ele foi responsável por isso e ele recebeu, né, a punição devida pelos seus atos, né? A gente vê esse texto aí que acabou de citar, Atos capítulo 2 e também Atos capítulo 4, onde mostra as pessoas envolvidas, né, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo sendo responsabilizadas por Pedro, né? Inclusive aquela multidão, né, que quando Pilatos, né, manda fazer uma escolha entre Jesus e Barrabás, eles preferem Barrabás e a multidão grita crucificam. Mas nós vemos ali que Pedro ele está responsabilizando os homens de terem agido com maldade e crucificado o Senhor da glória, mas quando aquelas pessoas elas perguntam o que faremos agora, né? Pedro diz, arrependam-se, sejam batizados, né, para que seus pecados sejam perdoados. Então ele está mostrando ali, vocês são responsáveis por matar o nosso Senhor Jesus Cristo e vocês são responsáveis por se arrependerem desse pecado e crerem nele como Senhor e Salvador. E ali, né, uma grande multidão convertida, né? Então, a gente vê claramente que a Bíblia mostra essas duas verdades. A gente vê algumas objeções tolas, né? Voltando agora a falar, o irmão Silas já pontuou, umas objeções dele, se Deus é soberano, se Deus decretou tudo o que acontece, então não importa o que eu faça, né? Não precisa evangelizar, porque Deus já tem os seus eleitos, né? Mas isso é não atentar para o que a Escritura diz. A Escritura diz claramente que Deus tem seus eleitos, a Escritura diz claramente que Deus decretou tudo o que acontece, mas a Escritura ordena, né, dá um imperativo aos crentes a pregarem o Evangelho para todos. Então é nossa responsabilidade pregar o Evangelho. Então quando você usa essa objeção para não evangelizar, você está simplesmente demonstrando que você tem um coração mau. Porque você não usa essa objeção para dizer, já que Deus decretou tudo o que acontece, então ele decretou que eu devo evangelizar. Então eu vou evangelizar, porque eu sou um meio para cumprir o propósito de Deus para salvar os crentes, né? Eu queria saber se essas mesmas pessoas elas têm a objeção de dizer o seguinte, se Deus é quem supre as minhas necessidades, então por que eu devo trabalhar? Eu vou ficar em casa com as pernas para cima, né? Mas isso não vai demonstrar que você é um feiticeiro, vai demonstrar que você é um preguiçoso, né? Porque a Escritura diz que o homem deve comer do fruto do seu trabalho. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, aquele que não trabalha não deve comer. Então isso é outra falácia que não tem nada a ver com a Escritura. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então veja que a doutrina da predestinação deve conduzir os crentes à santidade. Quem é que está sendo, como é que eu sei que alguém foi predestinado e eleito? Como é que eu sei? É que ele está sendo santificado, né? Eles foram predestinados para serem conformados à imagem de Cristo. Ou seja,
serem santos. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus os elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, a gente olha para a Escritura e a gente vê que Deus é soberano na salvação dos eleitos, em todas as etapas da salvação, em conduzir esses eleitos à glória, mas Deus utiliza meios. Atos 13:48 foi o texto que me tornou totalmente calvinista, porque eu tinha essa dúvida. Se Deus é soberano, ele já sabe quem são os seus eleitos, então eu não preciso evangelizar. Aí vem o texto bíblico que fala o seguinte: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Em outras palavras, os escolhidos do Pai, eles já estão escolhidos, mas eu não sei quem são, é por isso que nós devemos pregar a palavra, e isso não anula a soberania de Deus, pelo contrário, mostra claramente que ele é soberano. Exatamente, meu irmão. Revela a glória de Deus em sua soberania, em sua predestinação, e também revela o nosso senso de responsabilidade, né? Eu tenho um irmão que eu conheço que ele gosta muito, ele não é adepto vou falar nesse nome assim, mas a gente sabe muito bem que entender a perspectiva bíblica dessa forma não define com X ou Y, mas ele não é adepto da doutrina calvinista, digamos assim, mas ele gosta bastante do Charles Spurgeon, porque o Charles Spurgeon, apesar de ser um homem que sim tinha um entendimento voltado ali para o calvinismo, mas era um cara que sempre foi muito faminto pelas almas, ele amava muito as almas. Então você percebe que o problema está justamente no que Tiago pontuou, a questão dos extremismos. Quando Tiago cita a questão de que tem muita gente que diz que a doutrina do calvinismo, as doutrinas da graça levam a pessoa a ser um crente preguiçoso, digamos assim, é de fato uma falácia, mas é uma coisa que, não contradizendo o irmão, mas que realmente assim muitas vezes pode acontecer. Muitas pessoas podem usar de forma de forma má esses textos que realmente comprovam que Deus é soberano, que o Senhor tem os seus eleitos, mas usam de má forma para não cumprirem o seu papel. Ora, se isso acontece na vida de algum irmão, o primeiro ponto o próprio Tiago já citou, é porque essa pessoa é má. Então tem uma questão, tem um fundo aí, né, que garante o porquê essa pessoa está falando isso. Por outro lado também, eu queria citar um pouco a respeito do que as pessoas que excluem, tiram, né, de forma às vezes inocentemente, de forma incoerentemente, a soberania de Deus do lugar dela, fazem também no seu extremismo, que é justamente trazer um peso de legalismo muito forte para a vida do crente. O que acontece? Muitas vezes a pessoa pega e leva aqueles textos que são tirados de contexto, justamente fazendo menções legalistas a termos e momentos que Jesus mesmo fala dentro de um contexto muito específico. Quando, por exemplo, as pessoas pegam e diz que a Jesus Cristo fala que aquele que não der fruto, esse é cortado, né? Ou que diz que, por exemplo, que sem santidade ninguém verá o Senhor. De fato, são coisas que fazem parte da vida santa de um crente, mas isso vai acontecer justamente porque ele é um crente. Isso é um processo extremamente automático que de fato vai acontecer mediante a perseverança do santo. O santo, ele vai buscar isso. Então as pessoas têm que entender a colocar as coisas no seu devido lugar. Deus é soberano, ele nos elege, ele nos capacita, ele nos glorifica, e nós temos o nosso querer, o nosso obedecer, tudo isso. Eu vou aproveitar aqui a fala do Tiago e a fala do Edmilson para pontuar algo que acontece que é bastante chato. E eu vou falar disso porque eu já fiz muito isso. Olha aí. Querer identificar eleito. Isso é uma mania que a gente pega quando começa a estudar essa doutrina. E o primeiro choque pode ser primeiro se perguntar se você é um eleito ou não. Quando você passa dessa fase, você começa a querer identificar quem é eleito ou não. E isso é totalmente desnecessário, porque por mais que nós consigamos ver algumas evidências, nós podemos ser enganados e também nós podemos ser equivocados. Há de certo uma regra para quem é eleito demonstrar o fruto, mas pode ter eleitos também
que acabem não demonstrando fruto durante sua vida, mas foi eleito por Deus e é a soberania dele, e nós não podemos dizer nada contra isso, como o ladrão da cruz, por exemplo. E aí nós ficamos sem argumentos. Então acho que a maior preocupação, ao invés de ser identificar quem é eleito ou não, é nós nos preocuparmos em manifestar o fruto do Espírito e em fazer a obra de Deus e ajudar o nosso irmão a manifestar o fruto do Espírito e também a ser alguém que seja ativo na obra de Deus. Eu falo obra de Deus é reino, não restringida a 4 paredes, mas em família, sociedade, trabalho, onde estiver manifestar o reino de Deus. Então, fuja dessa tentação de tentar ficar identificando quem é eleito ou não. Se preocupe em se comportar como eleito. Eu queria pegar o gancho aí da fala de Silas a respeito da gente querer tajar quem é eleito ou não, e queria deixar as próprias palavras do Senhor Jesus, né? Antes da morte de Jesus Cristo, Jesus ora pelos seus discípulos e oram pelos outros, né? Em João capítulo 17, no verso 20, Jesus fala: minha oração não é apenas por eles, Pai, os discípulos no caso, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então olha aí, só isso, não tem mais nada que falar não, já tá completinho. Bacana, muito bom. Bom, e para finalizar eu queria deixar aqui 4 considerações a respeito desse tema. Primeiro, a Bíblia não tem por propósito explicar a responsabilidade humana e a soberania divina. Elas apenas acontecem no texto sagrado. Segundo, soberania e liberdade humana não se anulam. Terceiro, a Bíblia deixa claro que Deus é Senhor de toda a história, ao tempo que o homem é responsável pelos seus pecados e consequências. E por fim, Deus converte os homens, mas o dever de evangelizar é dos escolhidos. Passando a régua em mais um podcast, agradecendo aqui ao nosso querido Tiago. Pô, Tiago, muito obrigado de coração pela sua participação. E para o pessoal seguir a página, Teologia Calvinista, é isso? Exatamente, meu irmão. Teologia Calvinista, lá no Instagram, né? A gente está sempre postando assuntos relacionados à cosmovisão cristã, cosmovisão reformada, calvinista, né? Eu que agradeço aí o convite de participar desse trabalho aí, trabalho que Deus aí está abençoando, né? E que Deus abençoe os irmãos, né? E que esse podcast gere frutos, né, para a honra e glória do nosso Deus. Beleza, já fica aqui então o convite para próximas oportunidades. Valeu mesmo, meu amigo, Deus abençoe. E, gente, antes de encerrar o podcast, lógico, temos aqui as nossas tradicionais implicações futebolísticas, quando a gente aplica o tema do podcast a uma realidade do futebol. E aí, Thiago, você gosta de futebol? Tem algum time que você torce aí, não? Flamengo, rapaz, é parceiro do Edmilson aí, tá bom, né? Nem todo mundo é perfeito. Só tem um predestinado no Rio de Janeiro. Tá certo. Ô Silas, falar em implicações futebolísticas, na semana em que o São Paulo foi campeão depois de tanto tempo, cara, será que o soberano voltou? Não tinha como ficar de fora dessa, né? Falando sobre soberania, o soberano voltou depois de deixar todos os times agirem livremente. Agora chegou a hora do soberano demonstrar a sua vontade. Se prepare que esse é o ano. Caramba. Sensacional. Muito bom mesmo. Eu fico imaginando a alegria de Silas poder comemorar e mandar mensagem no WhatsApp: é campeão, porque o São Paulino nunca tinha tido essa experiência até então, porque o WhatsApp surgiu depois do último título de São Paulo. A última comemoração que eu me lembro, eu tive que levar um cartaz com a foto de Muricy para o colégio para comemorar o tricampeonato. Bacana. Enfim, essa foi mais uma implicação futebolística e mais um podcast. Muito obrigado pela sua audiência e contamos com ela para o próximo episódio. Deus te abençoe e até a próxima!